Capítulo 5. Os estragos da repressão sexual. Patriarcado e repressão sexual. O pensamento sobre a condição humana normalmente é atingido pela nossa cultura, ou seja, é subjetivo, pois ninguém pode olhar de fora do caminho em que estamos. Isso gera um problema importante. Há uma cultura pequena inserida em outra que a contém, que está dentro de outra que a contém e assim por diante. No fim, Oriente e Ocidente compartilham algo em comum há cerca de 5.000 anos ou mais: o patriarcado como sistema de organização social. O patriarcado se baseia na submissão, em princípio, da mulher em relação ao homem e da criança em relação ao adulto. Também tem um objetivo prioritário, que é a acumulação de patrimônio. Portanto, a ideia é que alguns acumulem tudo que seja possível e para isso será necessário submeter outros para que ofereçam sua força de trabalho. Alguns acumulam, outros servem. Os homens exercem o poder enquanto as mulheres servem. Os adultos decidem e as crianças se submetem ao desejo dos mais velhos. A ferramenta mais importante para obter a submissão das mulheres tem sido a repressão sexual, que não tem absolutamente nada que ver com a religião, judaico-cristã no caso. A palavra religio deriva de religare, que significa relacionar, vincular, associar. A religio, na Roma clássica, se referia às obrigações de cada indivíduo em relação à própria comunidade. Era necessário honrar concretamente os valores que constituíam a base da convivência. Então, não foi a religião que obrigou as mulheres a reprimir sua sexualidade, mas a lógica do patriarcado. Vamos considerar que o propósito principal era a acumulação de terras. As mulheres se constituíram também em propriedade. Se pertenciam ao varão, garantiam o pertencimento dos filhos, futuros proprietários dos bens dele. Para conseguir que as mulheres deixassem de ser sujeitos e se tornassem objetos de uso, era imprescindível que deixassem de sentir. As mulheres, por meio dos ciclos vitais, estiveram sempre intimamente ligadas ao próprio corpo. Para deixar de estar tão envolvidas com o corpo, esse teve de se tornar perigoso ou pecaminoso, intocável. Se uma mulher não pode tocar nem ser tocada, o corpo se paralisa, as sensações corporais prazerosas se congelam e a mulher deixa de ser ela mesma. Torna-se um corpo sem vida em termos femininos, um corpo distante, indomável, incompreendido. A mulher que sangra é considerada suja e impura. Todos entendemos esses conceitos porque mamamos essas crenças, que estão mais arraigadas do que parece. A humanidade é organizada sobre a base da conquista de terras, as guerras, necessárias para aumentar o patrimônio, e a submissão das mulheres são a mesma coisa. Hoje não se conhece cultura que não esteja alinhada a essa forma de vida, a ponto de acreditarmos que o ser humano é assim, manipulador, guerreiro, conquistador, injusto. Entretanto, não deixa de ser uma apreciação feita apenas do ponto de vista do patriarcado. É verdade que quase não restam sinais de outros sistemas, que comunidades matrifocais centradas no respeito pela Mãe Terra, na ecologia, na sexualidade livre, na igualdade entre seres vivos e no amor como valor supremo, não sobreviveram. Mesmo que pareça um paradoxo, essa foi a mensagem de Jesus. Mas, rapidamente, o patriarcado dominante na época se encarregou de transformá-lo nas crenças cristãs, que na prática não tem nada que ver com as palavras de amor, solidariedade, confiança e igualdade entre os seres vivos que Jesus proclamou. A questão é que passamos vários séculos de história mergulhados na repressão sexual. Isso significa que o corpo é considerado baixo e impudícuo, e o espírito alto e puro. As pulsões sexuais são malignas, e a totalidade de sensações corporais é indesejada. Em que momento aprendemos que não há lugar para o corpo e o prazer? No exato momento do nascimento. Segundos depois de nascer, já deixamos de ser tocados. Perdemos o contato corporal que era contínuo no paraíso uterino. Nascemos de mães reprimidas ao longo de gerações e gerações de mulheres ainda mais reprimidas, rígidas, congeladas, duras, paralisadas, incapazes de tocar e muito menos de acariciar. O sangue congela, o pensamento congela, as intenções congelam e
e o instinto materno se deteriora, se perde, se desconstrói e se transforma. Nós mulheres, com séculos de patriarcado nas costas, afastadas de nossa sintonia interior, não queremos parir, nem sentir, nem entrar em contato com a dor. Não sabemos o que é o prazer orgásmico. Carregamos séculos de dureza interior, vivemos com o útero rígido, a pele seca, os braços incapacitados. Não fomos abraçadas nem embaladas por nossas mães, porque elas não foram embaladas por nossas avós, e assim por gerações e gerações de mulheres que perderam todo vestígio de brandura feminina. Quando chega o momento de parir, nosso corpo inteiro dói devido à inflexibilidade, à submissão, à falta de ritmo e de carícias. Odiamos nosso corpo que sangra, que muda, que ovula, que mancha e é ingovernável. E ainda por cima, nasce outro corpo que não podemos tocar nem nos aproximar. Então, não sabemos o que fazer. É importante levar em conta que, além da submissão e da repressão sexual histórica, as mulheres parem em cativeiros. Há um século, à medida em que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, nas universidades e em todos os circuitos de intercâmbio público, cedemos o último bastião do poder feminino, a cena do parto. Já não nos resta nem esse pequeno cantinho de sabedoria ancestral feminina. Acabou-se, não há mais cena de parto. Agora há tecnologia, máquinas, homens, horários programados, drogas, picadas, ataduras, lâminas que raspam, torturas, silêncio, ameaças, resultados, olhares invasivos. E medo, claro. Volta a aparecer o medo no único refúgio que durante séculos excluiu os homens. Acontece que entregamos até esse íntimo resguardo. Foi a moeda de troca para que nos permitissem circular onde há dinheiro e poder político. Entregamos o parto. Foi como vender a alma feminina ao diabo. Entregar o parto supõe abandonar nas mãos de outros a vinda do indivíduo que nasce nesse instante. Se estamos confirmando a importância da biografia humana de cada indivíduo e a qualidade da maternagem recebida, não há dúvida de que a maneira como a cria humana é recebida será fundamental na constituição do personagem e na posterior armação da trama familiar. Muito bem, mas é possível entregar o parto? Pode-se perceber algo tão intrínseco ao ser feminino, algo tão próprio como o corpo gestante que dá à luz? Sim, é possível extraviá-lo de todo o seu sentido profundo, se a mulher está fora de si mesma. Mas, por acaso, o instinto materno não é mais forte? Depende. Se a situação é de despojo, o instinto terá de se esconder para sobreviver em melhores condições. Em todos os zoológicos do mundo, se sabe que qualquer fêmea mamífera criada em cativeiro terá poucas chances de conceber e dar à luz. Os partos costumam ser difíceis. Então, se não consegue, dificilmente reconhece a cria como própria e possivelmente terá dificuldades para amamentá-la e protegê-la. Os cuidadores encarregados do zoológico se verão obrigados a dar assistência tanto à mãe mamífera quanto à cria, alimentando e higienizando o recém-nascido e intervindo para que a mãe se relacione com o filho. Acontece algo parecido conosco, mulheres. Atravessamos a gravidez totalmente despojada do nosso saber interior e então parimos em cativeiro, amarradas, picadas, ameaçadas e apressadas. O parto não é nosso, é das máquinas, do pessoal médico, das intervenções e das rotinas hospitalares. Estamos em uma prisão, amarradas de pés e mãos, submetidas a torturas. Nessas condições, por lógica, imediatamente, depois de realizado o nascimento, desconhecemos nossa cria. Nas instituições médicas, geralmente o bebê é levado e trazido mais tarde, banhado, penteado, vestido e adormecido, depois de receber glicose para que não chore mais do que deveria. A partir desse momento, as mães temos de fazer um esforço intelectual para reconhecer esse filho como próprio, com a culpa e a vergonha de pensar internamente que talvez não tenhamos esse desejado instinto materno. E somos estranhas assim. Temos muito medo de não saber como ser uma boa mãe, como fazer o certo e como criar esse filho. Na verdade, despossuídas de nosso saber interior, não sabemos de nada. Perguntamos como meninas as trivialidades mais rudimentares. Pedimos permissão para segurá-los e vejo o paradoxo. A resposta é negativa. O jogo já começou. Proíbem-nos de tocar na criança e levamos em consideração orientações antinaturais estúpidas como essa.
porque somos submissas há séculos, o que nos conduz à mais terrível ignorância. Isso confirma que estamos despossuídas, além de termos ficado feridas. Depois do parto medicado, sistematizado e moderno, costumamos estar cortadas, costuradas, enfaixadas e imobilizadas, e a criança costuma estar distante de nosso corpo. Não podemos segurá-las por nossos próprios meios, devido às feridas e aos cortes. Além disso, estamos cortadas de nosso ser essencial, com o qual sequer sentimos a necessidade visceral de ter a criança em nossos braços. É assim que a maquinaria ancestral do patriarcado continua funcionando à perfeição. Cada criança não tocada por sua mãe é uma criança que servirá à roda da indiferença, à guerra e à submissão de uns pelos outros. Do ponto de vista da criança, a decepção é enorme, porque a necessidade básica primordial de toda criança humana é o contato corporal e emocional permanente com outro ser humano. No entanto, se sustentamos a repressão de nossos impulsos básicos como bastião principal, essa demanda de contato da criança vai se transformar em um problema. Preferimos nos afastar de nosso corpo. Nenhuma outra espécie de mamíferos faria algo tão insólito com a própria cria, mas para os humanos é comum determinar que o melhor é deixá-lo chorar, que não fique mal acostumado ou que não fique manhoso. Para nós é totalmente habitual que o corpo da criança esteja separado, apenas no berço, apenas em seu carrinho, apenas em sua cadeirinha. Supomos que deveria dormir sozinho. Cresce um pouco e já opinamos que é grande para pedir abraços ou mimos. Logo depois é grande para chorar. E sem dúvida, sempre é grande para fazer xixi ou para ter medo de insetos, ou para não querer ir à escola. Se tudo de que necessitava desde o momento de seu nascimento foi de contato e não obteve, sabe que seu destino é ficar sozinho. Finalmente a criança adoece. Quase todas as crianças estão doentes de solidão. Mas nós, adultos, não reconhecemos na doença da criança a necessidade deslocada de contato corporal e presença. A repressão sexual é isso, é medo de tocar a criança porque tocar nos dói. Dói nosso corpo rígido de falta de amor, dói a moral, dói a alma. A repressão sexual encontrou na moral cristã sua melhor aliada, porque utiliza ideias espiritualmente elevadas como o amor a Deus, para esconder uma realidade muito mais terrena e desprovida de atributos celestiais, a necessidade de possuir o outro como um bem próprio. E a compensação de todos os medos primários por falta de maternagem é substituída pela acumulação de dinheiro. Inclusive, se nós mulheres já nos percebemos como praticantes ou devotas, a repressão sexual continua agindo ao longo de várias gerações, porque nos privamos de tocar nosso corpo e, consequentemente, tocar o corpo da criança com amor e dedicação. Quase todas as biografias humanas às quais temos acesso são marcadas por níveis de repressão sexual que não imaginamos que pudessem ser tão importantes. Quando precisamos determinar as dinâmicas familiares ou o grau de desamparo emocional sofrido durante a primeira infância, a investigação sobre a moral religiosa da mãe será um dado fundamental. Nessa busca simples, encontraremos a marca principal do sofrimento de cada indivíduo e nos veremos obrigados a revisar todo o material sombrio que ele tem escondido. Pensemos que a moral e a repressão sexual nos obrigam a mentir. Sim, nos obrigam a agir de forma diversa do que nossas pulsões básicas ditam. Daremos nomes altivos a isso ou não, pouco importa. Mas à medida que mascaramos nossas verdadeiras e genuínas pulsões com mais empenho, mais nos afastaremos de nossa essência pessoal e mais grosseiramente confeccionaremos a roupa do personagem, que vai nos cobrir e disfarçar o que somos. A vida reprimida normalmente é tão comum e corrente que não paramos para registrar a influência nefasta que a repressão sexual exerce sobre cada um. Esse desastre ecológico, que tem vários séculos de sucesso aberrante, prejudica a vida de homens e mulheres. Nosso trabalho é descobrir por meio da construção da biografia humana a porção de repressão, moral, refúgio e medo que cada indivíduo carrega em si, encobrindo o que de mais belo, instintivo e lindamente animal nos faz humanos. Insisto que abordar o nível de repressão sexual em cada biografia humana é fundamental, tanto em homens quanto em mulheres. As consequências para as mulheres são facilmente detectáveis. Com um pouco de experiência profissional, registrar o tônus muscular e a dureza do olhar daqueles que nos consultam é suficiente para antever o nível de autoexigência e de rigidez que os mantém presos.
Nos homens pode ser mais complicado detectar, pois conseguem dissociar pouco mais as pulsões sexuais do contato corporal. Ou seja, podem ter a sensação de levar uma vida sexual muito ativa, mas com menos registro do vazio emocional. Por isso, é possível que não detectem ali um problema. Em todos os casos, será necessário investigar e ver o que encontramos. Daniela, moral, mentiras e sexo. Daniela tem 40 anos, é professora de catecismo e tem um filho, Fábio, de 5 anos. Vai à consulta porque quer ser uma mãe melhor e às vezes não tem paciência com o filho. Além disso, preocupa-se porque Fábio diz que quer ir embora desse planeta e que as pessoas adultas são más. Ela acreditava que eram coisas de criança, mas agora ele diz isso com muita frequência. Explicamos a ela do que trata o trabalho de construção da biografia humana e começamos. Nascida em uma cidadezinha do interior do país, Daniela conta que seu pai era brilhante intelectualmente. Perguntamos o que o pai fazia e Daniela não consegue explicar. Portanto, a apreciação do suposto brilhantismo fica mais adiante, ou seja, precisaremos investigar quem disse para saber quem era o dono do discurso nessa família. De qualquer maneira, sabemos que durante a infância era importante atender às expectativas paternas no sentido acadêmico. Tentamos abordar as lembranças da primeira infância. Não há lembranças de cuidado, de brincadeiras, nem de situações quentinhas. Mamãe organizava tudo. Respondemos a ela que organizar é uma coisa e maternar é outra. Concorda. Procuramos, mas mamãe não aparece de forma amorosa. Os pais brigavam bastante, mas Daniela não se lembra do que mais acontecia nessas circunstâncias. Continuamos perguntando, tentando obter uma precisão maior, até que Daniela começa a relatar sessões de pancadas. Diz que papai era terrível. Perguntamos a ela onde estava a mamãe enquanto isso. Ao que parece, estava em algum lugar da casa gritando com o marido. Explicamos a ela o que significa a entrega para que uma criança seja espancada. Concorda. Então começa a relatar também os tapas de mamãe. A essa altura fica claro que ambos batiam nela. Termina descrevendo histórias brutais com uma naturalidade que chama atenção. Queremos reforçar que mesmo que o indivíduo se lembre de cada surra que sofreu durante a infância, é comum não dar importância a ponto de não entrar em contato com esses acontecimentos, inclusive quando um terapeuta, como neste caso, interroga insistentemente. A terapeuta começa a sentir o peito doer e diz isso, nomeando a angústia ao pensar nessas crianças pequenas tão espancadas e sozinhas. Essas palavras servem para Daniela se conectar emocionalmente. Finalmente chora. Então, pouco a pouco, começa a descrever mais cenas de violência explícita, com um pouco mais de conexão emocional. Investigando um pouco mais, vai ficando claro para nós que nessa família obedecia-se. Caso contrário, recebia-se um tapa, ou vários, até aprender. Assim transcorre a infância de Daniela e de sua irmã mais velha. Ela era aplicada, ainda que às escondidas também mentisse. Escondia certos acontecimentos, até mesmo acidentes e doenças, para não despertar a ira de mamãe. A irmã a chamava de a Santinha, porque não chorava quando apanhava. Quando chega sua primeira menstruação, mamãe continua batendo muito. Formulamos várias perguntas para nos situarmos em sua adolescência. Acontece que Daniela, durante esse período, também não consegue descrever qual era o trabalho de papai, aquele que era brilhante. Dizemos a Daniela que possivelmente tanto mamãe quanto papai deviam ter aspirações acadêmicas altas e que esse era o discurso que defendiam, mas que a realidade dos pais talvez fosse outra. Daniela fica confusa, nunca tinha pensado em algo assim. A essa altura, entre a violência ativa, o mecanismo de defesa do esquecimento e do discurso materno e paterno, explicaremos a Daniela que o que aconteceu em sua infância deve ter sido bem pior do que podemos imaginar, e ela se lembrar. Portanto, trataremos de encontrar o personagem com o qual ela conseguiu sobreviver a tanto horror. Para abordá-lo, talvez seja necessário perguntar sobre seus vínculos fora do âmbito familiar, amigos do colégio e companheiros de outras atividades. O pai e seu brilhantismo ainda estão enevoados. Então formularemos perguntas mais específicas. Finalmente, averiguamos que o pai administrou umas terras, às vezes com ganhos maiores do que em outras. Sempre sonhou em ser agrônomo, mas não estudou. A terapeuta coloca em dúvida o suposto brilhantismo de papai, mas Daniela se irrita, finca o pé e defende que seu pai era um gênio reconhecido no mundo todo. Dizemos a ela com bom humor que ela tem o direito de defender imaginariamente o que quiser,
Nós só estamos colocando as cartas na mesa e olhando a realidade com a menor distorção possível. Quando Daniela se tranquiliza, aparecem lembranças de certos conflitos nos empregos de papai, dos quais sempre acabava demitido. Perguntamos sobre a relação que mantinha com a irmã mais velha e quase não há lembranças. Prosseguimos. Enquanto cursava o ensino médio, emigram para Buenos Aires por conta de um novo trabalho do pai. Acabamos sabendo que o pai mudava muito de trabalho, porque seus problemas de relacionamento eram comuns. Foi uma época difícil, sentia-se perdida, diferente dos jovens de sua idade. Usava óculos e tinha sobrepeso. A mãe a chamava de baleia. Não aparecem amizades nem atividades fora do colégio. Perguntamos mais e diz uma frase interessante. Eu não tinha amigas porque achava que eram todas muito problemáticas. Eu, ao contrário, era normal, não tinha dificuldades. Mostramos que, francamente, o panorama de sua infância e adolescência não era muito animador, mas parece que a mãe ou o pai deviam dizer que era normal. Também aparece certa superficialidade. Acontece de tudo, mas Daniela não toma conhecimento de nada. Nem sequer com 15 ou 16 anos consegue explicar do que se tratava o trabalho do pai. Propõe aos leitores que registrem a distância entre o discurso oficial e a realidade. Aos 15 anos, conhece um padre que lhe propõe participar das atividades paroquiais, em parte para ajudá-la a se socializar na grande cidade. Efetivamente conhece gente. No entanto, constatamos que as relações são superficiais, não sabe nada de ninguém e os demais não sabem nada dela. As atividades paroquiais terão cada vez mais influência em sua vida cotidiana. Tem um namorado dos 18 aos 23 anos, com quem obviamente troca beijos e nada mais. Diz de maneira depreciativa que esse rapaz não era brilhante. Dizemos a ela que tentaremos não dividir o mundo entre brilhantes e não brilhantes, porque senão não podemos sair do discurso paterno e materno. Por outro lado, no fim das contas, de que brilhantismo estamos falando? Quem tem diploma de brilhante nesse cenário? Temos de levar em conta o desprezo escondido que aparece em Daniela, aprendido de seus pais. Esse pensamento é compartilhado com ela, que se surpreende, já que nunca tinha prestado atenção nisso. Durante a juventude, Daniela se dedica cada vez mais à paróquia, estuda e se capacita para ser professora de catecismo. Continua vivendo com a mãe, já que o pai havia falecido quando ela tinha 20 anos. A irmã tinha se casado, mas ela permanece com a mãe, identificada com ela, compartilhando seu mundo, desprezando todo aquele que não seja elevado ou brilhante como ela. É recatada, não tem relações íntimas. Refiro-me à intimidade emocional, já que intimidade sexual talvez não tenha nunca. A quase todas as nossas perguntas responde não sei, e por isso o trabalho avança lentamente. Mas vamos explicando a ela que tantos não sei na juventude devem ter que ver com a decisão de não ver nada, não tomar ciência de nada, não querer saber nada do mundo adulto e sexuado. Ainda não chegamos à atualidade, mas tantos não sei nos preocupam em uma mulher com um filho, pois possivelmente não toma conhecimento de nada do que lhe acontece. Confiamos a ela nossa preocupação, mas temos de nos concentrar em continuar com a cronologia. Já sabemos que a repressão sexual é um ingrediente a mais na violência exercida sobre essa mulher quando foi criança. Agora estamos tratando de elucidar como ela aprendeu e exercer a violência sobre os outros. Agora estamos tratando de elucidar como ela aprendeu a exercer a violência sobre os outros. Despedimos-nos dela e explicamos que no próximo encontro tentaremos observar mais a fundo o papel da repressão sexual em sua vida afetiva e como demonstrou sua fúria ou seu medo sobre as pessoas próximas. Daniela chega transtornada ao encontro seguinte, ofendendo a senhora que limpa sua sala. Ouvimos por apenas alguns minutos e mostramos a ela como o desprezo é uma ferramenta sempre presente em sua vida, aprendida com seus pais. Também insistimos que um dos problemas que detectamos é que ela está submersa demais no discurso materno e no desprezo em relação aos outros. Para explicar melhor, rascunharemos um esboço de mapa. Daniela em cima de uma montanha, levantando o dedo e julgando a todos. Ali em cima não há ninguém mais do que ela. Está sozinha. Daniela olha o desenho em silêncio. Continuamos cronologicamente. Ela convive vários anos com a mãe. As situações de violência verbal são frequentes, mas nesse período ambas são vítimas e vitimadas, alternadamente.
Finalmente, Daniela tem a possibilidade, com 29 anos, de fazer uma viagem à Inglaterra com uma bolsa de estudos. Apaixona-se por um inglês. Tentamos descobrir mais sobre esse homem, mas Daniela não consegue descrevê-lo. Perguntamos especificamente pela aproximação sexual. Não tiveram contato. Na verdade, depois de muito perguntar, o tal homem não era inglês, mas indiano. Ela regressa a Buenos Aires, mantém a relação à distância até que decide voltar à Inglaterra e tentar algo com esse homem, chamado Ronald. Tem muitas primeiras relações sexuais com 30 anos. Insistimos muito e quase não consegue descrever sua sensação, nem seus medos ou prazeres. Tentamos de todas as maneiras saber mais. Sua vida lá, o contato com outras pessoas, o estudo do idioma, as dificuldades de uma convivência com um homem que mal conhece. É muito complicado, pois Daniela mede cada palavra, não quer abandonar o discurso pronto. Finalmente, balbucia alguma coisa em relação ao próprio corpo. Aparecem situações que dão conta de um estado de bulimia, guludice e vômito. Primeiro nega, então aceita. Dizemos a ela que o esforço que coloca em negar e sustentar a fantasia sobre o que é correto é enorme, e para a profissional é enorme o esforço de extrair as informações necessárias para esse percurso. Sugerimos a ela que relaxe nesse sentido, que só queremos entender sua realidade emocional, e ela não precisa atender a nenhuma expectativa. Daniela se defende. Dizemos a ela que não vale a pena esconder nada. Então se põe a chorar, exclamando que isso é muito difícil para ela, que até mente para o marido atualmente. Ok, para sustentar fantasias ou mentiras, sempre se paga caro. Já chegaremos a seu cônjuge atual, continuando a cronologia. Mas nos damos conta de que o discurso materno está tão afastado da realidade que ela deve gastar muita energia em ser como uma mãe espera. Dizemos que estaremos atentas para registrar esse mecanismo cada vez que seu relato se perca em ilusões insustentáveis. Muito bem, Daniela tenta contar a novela cor-de-rosa de sua relação amorosa com Ronald, mas logo a desarmaremos. Por quê? Porque, revisando o panorama emocional de onde ela provém, dificilmente conseguiu ter uma primeira relação madura e consistente. Para nós, é imprescindível entrar na verdadeira construção desse casal. Portanto, perguntaremos sem esquecer nenhum detalhe. Finalmente, conseguimos saber que Ronald era alcoólatra. A relação atravessou bebedeiras, brigas, falta de intimidade e quase nada de sexo. Ela passa a trabalhar cuidando de crianças, Ronald não trabalha. Dizemos a ela com ironia que esses trabalhos não pareciam muito acadêmicos, nem o parceiro que conseguiu. Daniela tenta defender o indefensável, que Ronald não bebia tanto, que ela ganhava bem. Ok, mostraremos que isso é aferrar-se ao personagem da garota que tem a ilusão de ter uma vida maravilhosa e, mesmo não tendo, inventa em sua cabeça. A questão é que Daniela e Ronald se casam. Perguntamos a ela se Ronald queria se casar. Não, ela o convence. Ele não queria que Daniela o chamasse de Ron. Sempre preferiu seu nome completo, Ronald. Ela compra as alianças e grava Ron. A terapeuta fica de boca aberta, dizendo a Daniela que o nível de desprezo com relação ao que o outro deseja ou necessita é enorme. Daniela não compreende o que estamos tentando mostrar. Voltamos a mostrar o mapa que tínhamos desenhado. Ela está sozinha com sua filosofia de vida. Não há mais ninguém ao redor, ainda que esteja a ponto de se casar. Mostramos a Daniela que agora já não se trata do discurso materno, mas da construção de seu próprio discurso, cego e indiferente aos outros. Podemos suspeitar, fazendo futurologia, que seu marido atual e seu filho também não devem estar presentes no mapa atual, mas já vamos confirmar. Do ponto de vista dos outros, deve ser muito doloroso vincular-se a alguém que não registra, não escuta, não vê, não reconhece, não se importa. E isso, senhoras e senhores leitores, se chama violência. Mais uma vez, compartilhamos com Daniela nosso ponto de vista. O desprezo pelo outro é indubitável. Concorda, afirmando que uma das coisas que menos gosta de si mesma é de sua soberba. Que quando conhece alguém, seu primeiro pensamento é que essa pessoa faz mal às coisas. Dizemos a ela que a notamos tão sozinha ali em cima da montanha, tão distante, e então responde angustiada que se sente muito, muito, muito sozinha. Continuamos com a cronologia. Ela se divorcia do marido indiano e volta para Buenos Aires.
dá aulas em vários colégios. Lembra-se de que chorava muito nessa época e não se recorda de ninguém a amparando. Dizemos que é difícil apoiar e cuidar de alguém que está tão acima da montanha, tão inalcançável. Lembra-se desses anos dedicado ao trabalho e às atividades paroquiais. Muito poucos amigos, pouquíssimas saídas e um mundo afetivo ínfimo. Finalmente, aos 34 anos, conhece Marcos, um contador muito católico que é seu atual marido. Fazemos com que observe que com Marcos ela atinge seus dois ideais, a religião e a academia. Então, acrescentamos no mapa o desenho da montanha, dois cartazes: moral religiosa e ser acadêmico. Dizemos que parece ter ideais altíssimos para si mesma, provavelmente inalcançáveis. Marcos e Daniela compartilham a fé religiosa. Em pouco tempo se casam. Até agora, sabemos que os dois ideais que Daniela sustenta, moral religiosa e academicismo, devem sugar toda a sua energia, porque não vêm do coração, mas respondem a exigências impostas. Portanto, vamos encontrar uma dose enorme de sofrimento. Explicamos isso a ela e nos despedimos até o próximo encontro, explicando-lhe que tentaremos chegar cronologicamente até os dias de hoje, olhando esse funcionamento em sua totalidade. Recebemos Daniela pela terceira vez, uma semana depois. Retomamos a conversa, mostrando-lhe o mapa desenhado e acrescentando que, além da soberba e da tremenda solidão que implicavam estar no alto da montanha, imaginamos que o sofrimento devia estar sempre presente. Talvez, quando seus ideais não funcionam de modo perfeito, quando a vida faz derrapar, quando as coisas não acontecem como ela acredita que deveriam acontecer, supomos que devem ser momentos de muito sofrimento. Concorda. Então, toma coragem e anuncia que precisa nos contar algo importante. Relata que quando seu filho Fábio era bebê, conheceu um homem que foi seu amante durante 3 anos, que ela contou para todo mundo, inclusive para o marido, como se sentia atraída por essa pessoa, mas jamais contou o detalhe, ou seja, nunca disse que efetivamente mantinha relações sexuais com ele. Respondemos a ela que continuamos confirmando o mapa que desenhamos. Tem valores altíssimos que não consegue sustentar. Ela se propõe a um ideal que não consegue cumprir. Sofre, mente, esconde, enquanto tenta se manter acima da montanha, brincando de ser a esposa ideal que compartilha com o marido o que lhe acontece. A terapeuta responde que ela e o marido jogam o jogo do engano, mas na verdade o mais importante é o auto-engano. Ao dizer ao marido que sente atração por outro homem, assim como na confissão cristã, Daniela acredita que se salva de seus pecados. Retomamos a cronologia para compreender como chegamos até aqui. Casa-se com seu marido. Ambos trabalham e ela fica grávida rapidamente. Ganha de presente um livro de Laura Gutman. Logo, o assume como modelo e se propõe a criar seu filho assim. Fiel às suas metas altíssimas e perfeitas, fiel ao que deve ser, mas pouco conectada com quem ela é em seu interior. Propomos a ela revisar quais de todos esses desejos surgem das ordens externas e quais surgem de seu coração. Daniela compreende, mas seu corpo continua rígido e distante. Prepare-se corretamente para um parto ideal. Como nasce esse bebê? De cesariana, é claro. O nível de rigidez de Daniela impediu a fluidez emocional e física necessária para abrir o canal do parto. Ainda que Daniela faça tudo o que é certo, dá de mamar e fica com o bebê nos braços como ela acha que lhe corresponde, o bebê obviamente não aumenta de peso. Observando Daniela de fora, fica claro que em relação ao bebê não se trata de fazer o correto, mas de deixar-se levar pelo amor e pela abertura emocional. Falamos especificamente sobre a amamentação, e Daniela aceita ter estado muito insegura com cada mamada, controlando os minutos, as frequências e permanecendo meticulosamente atenta aos mínimos detalhes. Mostramos a ela com jeito que uma coisa é o contato emocional consigo mesma e com o bebê, e outra muito diferente é fazer o correto. Daniela colocou sua energia em ser a mãe perfeita. Seus ideais continuam sendo altos e seu ser essencial continua sofrendo. Dizemos assim com essas palavras, e Daniela compreende. Pede ajuda para a Liga de la Leche, instituição não governamental existente em vários países latino-americanos que promove a amamentação e orienta mães para essa prática. Às noites, amamenta um tempo com um relactador.
recipiente com sondas parecido com a mamadeira. Tais sondas são colocadas próximas do bico do peito e por elas sai leite artificial. Quando o bebê mama do peito, suga também o leite artificial. As noites eram muito difíceis, já que o bebê não dormia o esperado. Voltamos a falar do mapa. Diz que se sentia julgada. Mostramos que ninguém a julgava, mas sim ela mesma e seu próprio personagem moldado à força de ordens insustentáveis. A partir desse momento, nos concentraremos em trazer a voz do filho, que já nasceu, e faremos o possível para nos transformar em criançólogos para não esquecer o ponto de vista de quem não é ouvido. Dedicamo-nos a perguntar especificamente sobre Fábio e seu primeiro ano de vida. No início, Daniela conta que era um bebê ótimo, mas insistimos com perguntas muito concretas. Então, aparecem as noites de choro, a insônia, a angústia, a solidão e as reclamações de seu marido. Também o fracasso do aleitamento, que do ponto de vista de Daniela é vivido como uma meta não alcançada. Timidamente, aparecem as cenas de seu marido tentando acalmar as fúrias de Daniela, que começam a ser vislumbradas nesse cenário. Então, a terapeuta inventa palavras e situações com o filho que podemos perfeitamente imaginar, já que com um bebê pequeno nos braços, quase nada funciona como esperado. E, além disso, em geral, estamos afastadíssimos de qualquer sinal de perfeição. Algo que devia jogar Daniela em um nível de segurança desconcertante. Nessa época, Daniela não consegue precisar quando, mas Fábio era bebê, conhece aquele que será seu amante. Não temos o menor interesse pela moral, só tentamos fazer que cada pessoa se compreenda mais, para então tomar suas decisões com mais coerência. Que Daniela tenha tido libido suficiente para manter um amante significa que estava distanciada libidinamente de seu bebê. Não é um juízo de valor, simplesmente tentamos olhar o panorama vincular com a maior honestidade possível. Se isso é verdade, o bebê sem dúvida registrou essa distância ou esse engano afetivo da mãe, inclusive mais do que o marido. Portanto, somos obrigados a insistir, perguntando sobre manifestações incômodas do bebê, doenças, alergias ou acidentes. Depois de muito perguntarmos, Daniela se lembra dos broncoespasmos de Fábio, 2 episódios de laringite, alergia, febres altas, internações. Muito bem, esse é o cenário real. Isso nos dá outra pista. Se o bebê estava tão desesperado reclamando disponibilidade materna, é porque a intensidade emocional que Daniela estava empregando em outro território era grande. Daniela desmerece a importância que o amante pode ter tido. Nós não. Perguntamos de modo específico. Não é curiosidade. Pretendemos olhar a realidade emocional assim como é. Entendemos que Daniela passou a vida tentando construir-se dentro dos parâmetros de sua própria moral. Que apareça um sujeito que a mime, a queira e faça amor com ela sem restrições, aproxima dela uma porção de sombra, que para variar é real. De fato, Daniela aceita que sua vida cotidiana girava em torno dos encontros com o amante. Claro, há algo verdadeiro ali, vibra, sente, é uma mulher de carne e osso. Pela primeira vez, sentimos que está conectada com algo do que relata. Nesse ponto, começamos um trabalho interessante com Daniela. Repassamos juntos que a distância que ela gera acima da montanha tem relação com seu próprio ser essencial, com seu verdadeiro eu. Agora, o sofrimento fica mais claro para ela. Muito em cima está seu personagem, com o dedo levantado sustentando morais insustentáveis, e muito abaixo um coração humano que bate. Essa é a guerra que luta todos os dias. Agora localizamos o trabalho que faremos juntos. Daniela afrouxa, chora como uma criança. A abraçamos, funga, cobre o rosto, continua chorando e não tem intenção de parar. Finalmente nos despedimos dela. Vai embora com o cabelo em desalinho, a camisa amassada e abraçando-se a si mesma com delicadeza e compaixão. Uma vez que propusemos um panorama realista, um esboço de mapa e um princípio de hipótese de trabalho, podemos acompanhar os processos de qualquer indivíduo, sem que os resultados concretos nos importem, mas apontando para um lento percurso no sentido do interior de cada ser. Para isso, é fundamental que o profissional tenha sempre presente que há uma hipótese a seguir, além do último conflito pontual que o consultante possa trazer para o encontro. Podemos ouvir certos relatos, obviamente, mas apenas para confirmar a hipótese.
modificá-la ou utilizá-la para maior compreensão global. Daniela volta para a consulta mais confiante. Já não se sente examinada, mas acompanhada. Apesar disso, entra no consultório dizendo que você não perdoa uma, no sentido de que compreender não significa ser aliado nem opinar a respeito. Compreender é ver cenários completos, com as contradições intrínsecas da conduta humana. Dessa vez, perguntamos algo mais sobre sua relação clandestina, com o objetivo de ajudá-la a tirar as máscaras e para que tolere e compreenda uma parte de si mesma que procura liberdade interior e amor. É de chamar a atenção que seu amante, a quem chamaremos de Ernesto, seja ferreiro. Lembram-se do valor exagerado que Daniela atribuía ao academicismo? Parece que a excitação sexual apareceu sem títulos universitários. Chegou pela mão de um homem tosco, quase sem estudo e com um corpo grande e rude. Se isso não é sombra, onde é que ela está? Com Ernesto, Daniela não se sente na obrigação de ser a senhora perfeita. Deixa-se fluir, torna-se suave. Porém, mal volta para casa e se põe a cozinhar comida natural sem conservantes, impõe horários rígidos a Fábio para comer e dormir. Sente que é uma mãe abnegada, que está atenta ao filho, que não falta nunca a um evento escolar, que o acompanha a outras atividades que ele demanda. Mas embora ela cumpra suas exigências internas, Fábio se comporta mal. Tem horror a ser julgada como uma mãe ruim. Tentamos perguntar especificamente quem a julga. É óbvio que ela mesma é seu pior pesadelo. Fica claro que teremos de continuar trabalhando sobre sua suavidade interior, já que está prisioneira da dureza e da rigidez. Falando sobre sua rigidez, Daniela reconhece que mantém certas regras em relação ao seu filho com o único objetivo de fazer o correto. Por exemplo, considera que a criança tem de dormir às 9 da noite em ponto. Ela se coloca metas tão altas que logo a frustração se torna enorme quando as coisas não saem como imaginava. Pretende que o filho acorda, se vista, coma e pare de rir. Finalmente, levá-lo à escola se transforma em um suplício. É uma perda constante de energia. Então, propomos a ela flexibilizar os pequenos atos cotidianos e detectar o que acontece com ela quando faz isso. Por exemplo, refletimos juntos sobre a hora em que Fábio deveria dormir. Daniela começa dando todas as explicações pertinentes e todas as razões estudadas a fundo. No entanto, olhamos com ternura, dizendo que desperdiça tanto esforço para dar de comer a seu próprio personagem de mãe perfeita. De nossa parte, trataremos de dar voz a Fábio, imaginando o que acontece com ele, o que parou de pedir, de que necessita. E assim, pouco a pouco, vamos ingressando em cada pequena rotina cotidiana. Observamos como Daniela encaixa em sua própria rigidez, como Fábio adoece e como continuamos todos presos na armadilha. Chamaremos esse exercício de olhar o mapa. Também quero esclarecer que esse trânsito de olhar e voltar a olhar o mapa em relação a cada situação que o indivíduo comenta pode levar muito tempo. Esse é o nosso trabalho, mostrar de um ponto de vista externo a trama, o mais completo possível. Nossa função não reside no objetivo de que o indivíduo faça movimentos. Isso ocorre por conta da decisão íntima de cada um. Entendemos que o papel do terapeuta se baseia em oferecer esse olhar global, externo, para que cada indivíduo, então, faça o que quiser com essa nova informação. Pouco a pouco, começamos a nos dar conta de que Daniela concentra toda a sua rigidez em casa e se permite a suavidade numa relação clandestina. Em algum momento, será capaz de unir esses dois lugares internos. Por ora, estão polarizados. Nossa intenção é que se aproxime suas partes, que reconheça sua necessidade de suavizar-se. Depois de vários encontros que rondaram esses temas, Daniela nos confessa que com esse trabalho passou a reconhecer que é difícil aproximar-se do amor, da dor, dos sentimentos. Que ela se relaciona com Deus a partir da cabeça, mas não consegue senti-lo no estômago, nem no coração, nem no corpo. Que esse trabalho está servindo para que ela reconheça isso. E o mesmo acontece com seu filho. É difícil amá-lo, não consegue transmitir-lhe seu amor. E, de fato, Fábio lhe disse que essa história do amor de Jesus é mentira. Ai, as crianças, como são sábias! Daniela sussurra isso a partir de sua bela fragilidade, não de cima da montanha do seu mapa.
Então nos conta sobre todas as ocasiões em que bateu em Fábio. Claro, agora que está descendo da montanha, pode dizer. Reconhece que em alguns momentos sente uma fúria imensa dentro do corpo e cai em um pranto profundo e sincero. Isso é suavidade, dizemos a ela. É isso, dói, é humano, é sensível, é verdadeiro. É nesse exato momento que sentimos que Daniela está entregue ao árduo trabalho de ingressar em sua biografia humana, porque tirou suas máscaras. Acreditamos que vão aparecer mais e mais situações de sofrimento, que seu personagem de mãe abnegada não conseguia mais tolerar nem assumir. Isso é importante. Quando já não defendemos nosso personagem, aquilo que nos acontece simplesmente é. Acontece e podemos abordá-lo porque existe. De fato, em pouco tempo, Daniela pode começar a falar de seus distúrbios alimentares, até agora negados por ela mesma. Pode registrar que mantinha níveis de obsessão em relação ao que Fábio comia, pretendendo para seu filho uma dieta macrobiótica severa, quando ela mesma nunca se sentava à mesa. Suportava a fome. Pesava-se várias vezes por dia, e sua obsessão por não comer era semelhante à obsessão para que Fábio comesse tudo que ela preparava. Essa situação tão sofredora, que fica caótica na rotina diária, pode ser abordada de fora do personagem, porque não nos importa que esteja bem ou mal, mas o que acontece. Conversando sobre cenas pontuais, ficamos sabendo que Fábio pede à mãe com insistência para que comam juntos, mas só agora Daniela consegue registrar essa demanda, que é um pedido de amor. Suavizando, 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 Fábio conseguiu dizer à mãe que tem medo dela. Daniela foi se conectando pouco a pouco com seu próprio medo, com seus aspectos mais frágeis. Depois de alguns poucos encontros com a terapeuta, Daniela está tão aberta, desarmada e permeável que sugerimos que comece a falar com o marido sobre esse processo. No início, rechaça a ideia. Então se dá conta de que não tem nada a perder. Não significa que as coisas mudam radicalmente em sua vida cotidiana pelas artes da magia. Ela continua sem comer, mas tem mais registros. Fábio pede colo e Daniela tem mais registro desse pedido. Em alguns momentos passa dos limites e bate no filho, mas tem mais registro. Nem sempre se sai bem, mas pelo menos se conecta com o que acontece. Isso é um avanço muito importante. Não nega, minimiza ou passa pela peneira da moral. Simplesmente assume internamente o que lhe acontece. Por isso, consegue registrar cada vez mais cenas de sofrimento, das quais faz parte. Também há boas notícias. Fábio lhe disse várias vezes que a ama. No jardim da infância, disseram a Daniela que Fábio está mais contente e parece menos preocupado, tendo ganhado mais entusiasmo para brincar com as outras crianças. Não é pouca coisa. O resto do trabalho prosseguiu da mesma forma, acompanhando o exercício constante de olhar a realidade como é, ajudando-a a não voltar a refugiar-se em seu personagem, a ir vivendo da maneira mais conectada possível com seu eu verdadeiro. Isso é o motivo da consulta. Chegou preocupada porque não tinha paciência com o filho. Agora tem muito mais do que uma capacidade maior de olhá-lo. Agora é capaz de olhar-se com menos medo e, a partir dessa experiência, tomará suas decisões ao longo da vida.